eterno de Israel, Oh, glória! por essa grande e rica oportunidade e essa grande responsabilidade de ministrar esta noite a palavra bendita do Senhor. Glória a Deus! Deus é fiel. Deus tem uma palavra ao teu coração esta noite. Deus quer esta noite ressuscitar sonhos aqui nesta noite. Oh, glória! Pelo poder da sua palavra e pelo intermédio do teu Santo Espírito. Por isso me ajuda aí, irmãos, dando glórias a Deus. Oh, glória! E exaltando o nome bendito do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia junto comigo aqui no livro de Gênesis, capítulo 37. Aleluia. Gênesis capítulo 37, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Creio que nesta noite o eterno Espírito de Deus já tem uma palavra direcionada ao meu, ao teu coração. Glória! Capítulo 37. Vamos ler a partir do versículo 12. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Um pouco de dificuldade, irmãos, devido à umidade aqui. Claridade. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. 37 do livro de Gênesis, a partir do versículo 12. José é vendido por seus irmãos. Aconteceu que os irmãos de José haviam saído levando as ovelhas e as cabras de seu pai até os pastos e ficaram próximo da cidade de Siquém. Então Israel perguntou a José: não apacentam teus irmãos nossos rebanhos em Siquém? Vem, vou te enviar a eles. E eles prontamente respondeu: eis-me aqui. Versículo 14. E prosseguiu Jacó: vai então ver como estão os teus irmãos e os rebanhos, e traze-me notícia a eles. Envio quando estava no vale de Hebron. Mas José se perdeu quando estava próximo de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos. Ele indagou: que procuras? E ele respondeu: procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde costumam pastorear os rebanhos. Então o homem informou-lhe: eles levantaram acampamento daqui. E eu ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José partiu à procura dos seus irmãos e os encontrou em Dotã. E eles o viram de longe, e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram a sua morte e combinaram entre si: eis que vem se aproximando aquele sonhador. Amém, irmãos? Amém. Glória! Uma palavra bastante conhecida entre nós, e eu creio que os irmãos terão facilmente compreensão à medida da ministração da palavra do eterno Deus de Israel. Irmãos queridos, noiva do Cordeiro, podem se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória! Aleluia! Louvado seja Deus. Aqui está, meus irmãos, a bendita palavra do Senhor, onde registra o ponto ou a partida do jovem sonhador chamado José, filho de Jacó, onde foi o filho de Jacó na sua velhice. A Bíblia diz e revela que ele tinha aproximadamente 17 anos de idade, quando ali ele começou a ter sonhos
diante de Deus e diante da sua casa. A Bíblia diz, meus irmãos, no capítulo 37, a partir dos primeiros versículos do texto, revela-nos que José tinha 17 anos, quando ele começou a ter revelações através dos sonhos. E a Bíblia diz que ele, a partir daí, começou até mesmo a raciocinar e a pensar acerca desses sonhos, onde a qual ele teve pela madrugada. A Bíblia diz, meus irmãos, que o primeiro sonho que ele teve, ele disse aos seus irmãos que eles estavam no campo, e ali entre o campo estavam juntando os seus molhos, e ali diante dos seus molhos ele revela aos seus irmãos, os seus 11 irmãos, a qual ele tinha ali por parte até mesmo de Leia, e até mesmo de Bila, e também de Zilpa, e também de Raquel. Mas a Bíblia diz e revela, meus irmãos, que ali quando ele traz este sonho para os seus irmãos já começam a ficar perturbados. E até mesmo a resposta dos seus irmãos para o jovem José foi: por acaso nós, todos os nossos irmãos, vamos se dobrar perante você um dia? Jesus, meu Deus. Ali eles começaram a ficar incomodados com o sonho de José. Ali, meus irmãos, José teve outro sonho mais à frente, e o texto revela que ele sonha da seguinte forma: que ele sonha que uma lua e o sol e 11 estrelas se prostravam diante de José. Ali, meus irmãos, no momento que ele estava à mesa comendo juntamente com seu pai Jacó e a sua mãe e os seus 11 irmãos, o texto revela claramente que ali Jacó percebeu algo diferente, e ali repreendeu até mesmo José, porque ele divulgou aquele sonho perante todos eles. E o seu pai Jacó até mesmo disse para ele: porventura, José, todos nós se dobraremos perante você um dia. Ali, meus irmãos, o texto descreve bem que a ira dos seus irmãos se acendeu mais ainda contra José. Mas aqui nesta noite, o eterno Espírito de Deus me traz neste lugar, na casa do servo do Senhor, para te dizer nesta noite que José foi um homem sonhador, mas não ficou em detalhes somente no sonho, mas materializou mais futuramente na vida de José. De que forma, evangelista? Lá na frente, no capítulo 47, já está descrevendo que a família de José, ou seja, Jacó e os seus demais irmãos, migraram para o Egito, para ali começar a linhagem de Israel diante da terra do Egito. O que Deus nesta noite está me dizendo e dizendo para você nesta noite: o importante não é como começa, o importante é como termina. O importante não é como você vai sobreviver no início, mas o importante é como você vai se destacar lá no final. Urabacaias de bacalabaia, uraias ora bacaia labacando lebequiala. Nesta noite, o eterno Deus de Israel diz para o teu povo, a tua igreja, que nesta noite Ele ressuscita muitos sonhos que foram perdidos, muitos sonhos que um dia na sua caminhada Deus havia te prometido, mas ao longo da sua trajetória ministerial diante de Deus, muitas das vezes devido à frustração, à decepção com muitas pessoas que até mesmo você um dia depositou totalmente ali naquela pessoa um crédito, e depois passou o tempo
E até mesmo você ficou frustrado e decepcionado com muita gente. A vida, meus irmãos, de José não foi fácil. Se nós falar aqui que foi fácil, nós estamos mentindo, porque a Bíblia revela que não foi fácil a vida de José. Ainda um jovem sonhador, promissor, José naquele tempo, segundo a Bíblia, e quando nós começa, presbítero Lucas, a permear os textos sagrados, a gente vai ver a longa trajetória desse jovem chamado José, ao ponto que quando nós lemos o texto aqui, que ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Aqui nota-se bem, meus irmãos, que Deus está falando na casa. Deus não está falando de longe. Deus está falando da própria casa. Ou seja, daqueles que compartilhavam com ele na mesa, daqueles que comiam com ele na mesa, daqueles que se alegravam com ele na mesa. Percebam uma coisa, meus irmãos, aleluia. Muitas pessoas que se levantam contra ti, muitas das vezes não é aquela pessoa que você não conhece, não é aquela pessoa que vem do nada e se afronta na tua cara, mas muitas das vezes é da tua própria casa, da tua própria parentela, que se levanta e coloca o dedo no teu nariz e diz que você não vai conseguir. Meu Deus, é forte. E diz que os teus sonhos é meramente sonhos. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui esta noite, direcionado pelo Espírito de Deus, que todos os teus projetos e sonhos, a qual Deus um dia depositou no teu coração, vai começar a cumprir na tua vida. Diz o Senhor dos Exércitos aqui nesta noite, todos os teus sonhos e projetos, a qual um dia foi gerado no teu coração, na tua alma, seja ministerial, seja financeiro, aleluia, não importa, mas tudo aquilo que foi projetado no teu coração, diz o Senhor nesta noite, que começará a se cumprir na tua vida. Glória a Deus. Abaias fora bacalabaia. Aleluia. Uraias fora bacaia labacandorei. Dubiastou que astorai. Labotiastou raia caia nacandorei. Laiastou ribiquiala bacai. Sou eu o Senhor nesta casa. Sou eu que nesta noite estou visitando. Sou eu nesta noite. Labacaiastou. Diz o Senhor, sou eu sondando o teu coração, sou eu sondando a tua alma, a tua mente, sou eu o Senhor que velo para cumprir com a minha palavra. Se eu te prometi, então somente aguarde, porque eu vou cumprir, palavra por palavra, obras por obra, alabastor e miquiaia, porque é o Senhor Deus de Israel. Meu Deus, aleluia. Alabastou, araiacaiastorabaia, labastou, rebiquialabai. Deus esta noite está desenterrando sonhos e projetos que o próprio coveiro abriu a cova e jogou lá todos os teus sonhos lá dentro e enterrou e disse que você não vai conquistar. E diz que você não vai realizar na tua vida os teus sonhos. Mas o Senhor é que dá a última palavra. Aleluia. E a última palavra de Deus desta noite para ti é: marche na presença dEle. Continue prosseguindo diante do Senhor. Porque o Senhor vai cumprir na tua vida. Diz o Senhor dos Exércitos aqui nesta noite, aleluia, Ele vai cumprir como cumpriu na vida de José no Egito. Ele vai cumprir. Ele está arrancando neste momento todo empecilho, todas as barreiras que foram lançadas diante de ti. Ele está derrubando aqui esta noite para a glória do nome dEle, para que o nome dEle seja glorificado na tua vida. Se você quer, adore Ele. Glória a Deus, aleluia a Deus. Adore Ele pelo minuto. Deus de maravilha. Adore Ele pelo minuto.
Urabas, Derabacai, Alabacalabas. Uraias, Tebacalabas, Deus. A mão do Senhor está sobre Shura. Glória a Deus. Uraias, Tebacai, Alabas. Glória. A mão do Todo-Poderoso está aqui. Aleluia. Jesus, aleluia. Uraias, Tebaia, Calabas. Aleluia. Meu Deus. Sinta a presença dele aí. Alabas. Glória a Deus. Sinta a graça dele aí. Alabas. José, sinta aí, José. Alabas. Uriastou, Bequei Alabaia. Alabacai, Astor Abacalabas. Muitos pensaram que no meio da tua trajetória você não ia conquistar, que você não ia conseguir. Mas Deus nessa noite te trouxe aqui para te dizer que não depende da palavra de homem nenhum na face desta terra. Depende somente da palavra do Altíssimo. Glória. Depende somente da palavra do Eterno de Israel. Aleluia. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus Ele te falou um dia, Ele vai cumprir. Aleluia. Então somente fique na posição. Então somente fique no aguardo do Senhor, porque Ele vai cumprir na tua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. Aleluia. José, meus irmãos, mesmo lançado mais à frente no texto, mesmo lançado ali na cisterna, onde o texto revela e a tradição diz que aquela cisterna que ele foi lançado pelos seus irmãos estava seco, sem água. E ali, meus irmãos, ali nós não compreendemos muito bem como ou a forma que ele caiu dentro daquela cisterna. Mas imagine comigo nesta noite como estava ali dentro daquela cisterna, a profundidade da cisterna, o buraco, tamanho que estava ali dentro, a profundidade que ali estava. Perceba, meus irmãos, e analise comigo. Se ali não tinha água e o poço estava seco, imagine a fundura, 2, 3, 4 metros ou mais. Dependendo da queda da pessoa, pode fraturar o seu corpo, os seus braços, as suas pernas. Agora imagine, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer claramente, você conhece o texto, que enquanto José estava lançado sozinho dentro daquela cisterna, a Bíblia diz lá em Dotã, que revela bem que os demais irmãos de José estavam ali tramando como haveria de fazer na vida de José. Mas ali o seu irmão mais velho ali disse para todos eles: olha, não haja caso que a gente venha matar o nosso irmão, porque é do nosso sangue também, mas deixa ele aí por um instante. E ali, meus irmãos, enquanto ali Rubens saiu por um tempo, o texto descreve que os demais irmãos dele ali diz: vamos fazer o seguinte, vamos pegar José e vamos vendê-lo, vamos vender ele para ser escravo. O texto revela, meus irmãos, que naquele momento passou uma caravana de ismaelitas. Passou uma caravana, e aquela caravana estava indo para o Egito. E eles pararam aquela caravana, pegaram José da cisterna e vendeu por algumas moedas para aquele povo que estava ali naquela caravana. José foi embora. Aí eles tramam mais uma vez e diz: como agora a gente vai se apresentar diante do nosso pai Jacó e dizer que a gente não encontrou José? Como nós vamos fazer agora? Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que a trama deles foi tão maligna, tão diabólica, que eles pegaram a túnica de José, rasgaram em pedaços e ali mataram um animal onde eles encontraram, e com o sangue daquele animal espalhou, mergulhou ali na túnica de José. Agora perceba, meus irmãos, a trama dos seus irmãos.
Muitos têm tramado contra a tua vida. Muitos têm falado até mesmo por aí que você é um zero à esquerda, que você não é nada diante de Deus, que você não é nada diante do Senhor. Muitos têm tramado contra a tua vida e contra o teu ministério, por inveja, por até mesmo olhar para você e não se conformar da maneira ou como você se encontra na presença do Senhor, mesmo com muitas vezes faltando coisas dentro da tua própria casa, mesmo até mesmo você ali, aleluia, passando por uma prova, pela uma situação, aleluia, adversa na tua vida, mas aquelas pessoas começam a tramar contra a tua vida e começam até mesmo a argumentar um com o outro. Como é que pode? Meu Deus. Essa pessoa ainda está de pé. Jesus. Como é que pode? Esta família ainda se encontra de pé. Olha a situação. Olha como está esta pessoa. Não é possível. Meus irmãos, Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer: não importa como ou a maneira que você se encontra hoje na presença do Senhor, o importante é, aleluia, que você veio nesta noite, aleluia, no intuito de receber, através da palavra de Jesus Cristo, a tua vitória, a tua bênção, aquilo que você veio buscar. Recebe aí na tua vida, recebe aí nesta noite, recebe aí, aleluia. Levanta a tua mão comigo, segura bem na tua mão, Aleluia, Deus. Uraias te bacalabaias. Segure a tua mão comigo, alabás. Quero profetizar aqui nesta noite. Alaias, toraiacarabalás. Todos os teus projetos e sonhos que Deus entregou um dia para ti nesta noite. Deus, nesta noite, eu profetizo que está, aleluia, retornando para as tuas mãos agora. Agora, recebe aí nas tuas mãos. Recebe aí nas tuas mãos. Sonhos estão sendo ressuscitados aqui esta noite. Recebe aí nesta noite. Urabás, tebacaia. Urabacaias, torabacaia, labás. Aias, toqueias, teimai. Uraiastou, rabacaia, labastei. Aí, meus irmãos, eles começam a projetar nas suas mentes malignas e dizer: como a gente vai se apresentar diante do nosso Pai? Como a gente vai dizer que José não encontrou nós no caminho? Como a gente vai argumentar o nosso pai Jacó? Meus irmãos, o texto descreve bem que eles fizeram uma trama tão diabólica que eles premeditaram como haveria de esconder do seu pai Jacó. Aí eles fizeram o quê? Pegaram a túnica de José, mergulhou no sangue do animal e chegou diante do seu pai Jacó, seus irmãos, e apresentou ao seu pai. E ainda diz: porventura essa túnica não é do nosso irmão José? Na mesma hora, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Jacó identificou na hora a túnica do seu filho José. Ali o texto revela, meus irmãos, que ali Jacó começou profundamente a padecer, a sofrer, a se lamentar, porque ele identificou que a túnica que ele tinha feito com maior amor, aleluia, o texto revela claramente que Jacó amava mais o seu filho José, mais do que os seus irmãos. Por quê? Porque era o seu filho da velhice. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que Raquel também não poderia dar filho, era estéril. Mas Leia, por outro lado, poderia dar filho. Mas na sua velhice, presbítero Lucas, ali ele teve o privilégio dado por Deus e pela promessa divina do Senhor,
que na sua velhice, a sua esposa, a qual já tinha prometido lá atrás, na terra de Labão, ela teve um filho, depois teve mais outro filho. Meus irmãos, duro é você se deparar com alguém que pisa em você, que te humilha, que fala que você não vai conquistar, que fala que você nunca vai alcançar o teu objetivo. Mas creia tão somente na palavra do Senhor esta noite, que assim como José foi vendido como escravo ao Egito, assim como José foi lançado na cisterna pelos seus próprios irmãos, assim como José, depois de ser vendido como escravo ao Egito, migrou na casa de Potifar, o oficial da guarda ali do Egito de Faraó. A Bíblia diz que Deus começou a exaltar a cabeça de José, ao ponto, meus irmãos, que ali por causa de José, a casa do oficial Potifar começou a ser abençoado